Tô na Rede. Muito bem, a partir de agora, programa Tô na Rede chega junto com você também pela página do Projeto Aluno Repórter Imprensa na Escola. Exatamente, hein? Neste dia 29 de março de 2021, estamos ao vivo dentro da página do Projeto Aluno Repórter e também pela Rádio Educadora FM 106,7. Exatamente isso, hein? Boa tarde para você que está ligadinho com a gente, nos dando a honra da sua audiência nessa tarde do dia 29 de março, né? E na semana passada a gente conversou aqui no programa sobre a realização do Festival Internacional de Cinema do Caeté, o FICA, né, que está acontecendo, que está aí com as suas exibições, as oficinas, com toda a programação que a coordenação do festival juntou e realiza de forma online, né, respeitando, claro, esse momento em que nós estamos vivendo de pandemia, onde o nosso querido realizador Francisco Veil, carpinteiro de poesia, foi buscar apoio e agora acontece, né? Está acontecendo, tá? E hoje o FICA realiza um momento especial, hein? Dá início à mostra Oitava Maravilha. Exatamente isso, hein? A mostra Oitava Maravilha está acontecendo, vai acontecer a partir de hoje, com a exibição de grandes produções, de grandes realizações e todas que deram ok para o FICA neste ano de 2021, e hoje você vai ter oportunidade de acompanhar de perto. E os detalhes a gente vai saber a partir de agora, um papo bem maneiro, bem gostoso aqui com os nossos convidados especiais. Eu chamo agora para a roda aqui meu amigo Francisco Veil, carpinteiro de poesia, ele que botou essa dificuldade toda de lado, disse não vai ser a pandemia que vai parar o FICA, a gente vai realizar e com muita grandeza. Francisco Veil, seja bem-vindo mais uma vez, irmão, ao programa Tô na Rede. Tudo bem, Chico? Tudo bem, boa tarde, Bragança! Fala aqui o carpinteiro de poesia mais uma vez no programa Tô na Rede, de Beto Amorim, grande parceiro do Festival Internacional de Cinema do Caeté. E hoje o Beto especialmente abriu aqui uma grande janela para nós, para a gente falar sobre o festival, sobre a mostra, com a honra, não é, Beto, de receber aqui também, através do seu programa, o realizador João Arthur. Muito obrigado, Bragança. Obrigado, Beto. Exatamente. João Arthur, que um realizador de mão cheia, na verdade, que o Francisco conseguiu trazer. Ele que já fez outras participações e agora chega conosco neste ano de 2021, FICA, que é diferenciado, porém possível para todos nós. Né? Chico, olha só, o João está chegando com a gente também. Fala, João. Boa tarde, irmão. Tudo bem? Seja bem-vindo a esse bate-papo virtual. Seja bem-vindo a Bragança, por enquanto, virtualmente, né? E seja bem-vindo ao Festival Internacional de Cinema do Caeté. Tudo bem, João? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bragança. Boa tarde, Pará. E boa tarde o povo que está ouvindo em outros lugares do Brasil, quiçá, né? Isso, exatamente. A gente disponibiliza, na verdade, através da Fundação Educadora de Comunicação, a nossa rádio pelo aplicativo Rádiosnet, no próprio site da Fundação Educadora, fundaçãoeducadora.com.br. Também estão lá as nossas rádios Educadora AM e FM. E neste momento também a gente transmite pelo site do projeto, pela página do projeto Aluno Repórter, que é parceiro do FICA desde uns tempos já, né, Francisco? Exato. O Aluno Repórter é um parceiro de primeiro momento do festival, né? Está na matriz, né? Também tem a ver com a parceria do jornalista Beto e professor Beto Amorim, e também nossa parceria, não é? Já tivemos a oportunidade de ministrar oficinas ao projeto Aluno Repórter, que, aliás, hoje o projeto está também vinculado às oficinas do festival, né? Que fizemos especialmente para o Quilombo, para o projeto, e através do projeto Aluno Repórter, consequentemente, nós conseguimos atingir diversas escolas públicas da região dos Caetés. Então, obrigado, Beto, pela parceria que vem desde o primeiro momento ali, quando fica, era uma ideia num papel e uma ideia na cabeça, e a primeira pessoa que eu conversei lá em Bragança foi o Beto, e o Beto disse: Chico, conta com o Aluno Repórter, conta com o Tô na Rede, para o que der e vier. E o Beto veio com a estrutura,
ali num primeiro momento, o projetor, o telão, a caixa de som, o microfone, meteu uma estrutura no festival, e a universidade abriu a porta, e falei, mano, eu tenho a estrutura, eu tenho um espaço, eu tenho o festival, porque o resto é com nós. Então, obrigado, Beto. Desde o primeiro momento, o Beto está ali, com material, com divulgação. Obrigado, Beto. Ô, irmão, você é um parceirão nosso. E, Chico, hoje o Festival de Cinema abre espaço aí para a mostra Oitava Maravilha. O que é isso, Chico? Fala pra gente. Exato. A mostra Oitava Maravilha, ela é uma curadoria em razão dos anos que ocorreram o festival. O festival tem 6 edições, mas este é o nosso 8º ano de vida do FICA. Então, eu pensei, 8º ano, né? 8ª maravilha, né? Então, o cinema é a 7ª maravilha, eu pensei, 8ª maravilha, que é o cinema. Então, a gente fez o convite a alguns realizadores que venceram as edições anteriores, entre os quais o nosso querido João Arthur, que está aqui, que vai poder falar um bocado sobre a presença do seu trabalho no festival, o seu trabalho cinematográfico também, e um pouco sobre a sua obra, que se chama Males Sem Terra, e cuja sinopse, se o João me permite, eu vou ler aqui, o trabalho do João Arthur, é o melhor longa-metragem de 2018, Males Sem Terra, né? Tem direção do próprio João Arthur, com outras produções executivas. Então, eu preferia que o João falasse mais sobre o filme dele, talvez fosse mais até adequado, né? Para não ficar puxando um pouco a brasa passadinha dele. Ele ganhou o prêmio no Festival de 2018, é um realizador exponencial, que tem uma visão política e estética bastante interessante, a qual a gente tem grande unidade de pensamento, e pode falar também de outros projetos, além do próprio filme, começar falando sobre o filme do FICA, e sobre os seus outros projetos, o que ele está pensando. Está pensando no cinema brasileiro, não é, Beto? O que os realizadores hoje estão passando? Ele, João, que habita Niterói, que disse ainda há pouco que é filho de nordestinos. Então, assim, tem essa pujança cultural, também essa síntese cultural, né, dessa brasilianidade, né, radical, por assim dizer. Fala pra gente, João. São muitas coisas ao mesmo tempo para eu falar, né? Eu vou com calma. Sobre Males Sem Terra, né, que foi o que me trouxe aqui. Males Sem Terra é o meu primeiro longa-metragem, feito num contexto universitário ainda, quando ainda era estudante de graduação da UF, né? E apesar de ter sido feito num contexto universitário, eu recebi pouco incentivo da universidade. Era uma época que a universidade... Era uma época, não. Nunca ocorreu assim, pelo menos nas últimas décadas, né? Desde que se passou a mexer pouco com película, né? Porque na época da película ainda houveram 1 ou 2 longas-metragens, mas há alguns anos já, há muitos anos já, é um modus operandi do departamento de cinema da UF, aqui de Niterói, não aceitar longas-metragens como projetos de realização final da graduação. Né? Eu e mais uma outra amiga, companheira minha de trabalho, de vida, de cineclube, que é a Catu Riso, da Baixada Fluminense, nós optamos por fazer o nosso longa-metragem, porque achamos que era uma experiência pertinente para o momento que a gente vivia. E fomos de cabeça. Só que a gente sabia que não terminaríamos o longa-metragem, os nossos respectivos longas, né? Não terminaríamos antes da conclusão da matéria. Porque se filmes que têm condição, que têm dinheiro, conseguem, no período de 1 ano, terminar um filme, a gente que não tinha sabia que ia ficar 2, 3, né? Se não se esforçasse tanto. E foi o que aconteceu, né? Inclusive, entre as filmagens, houve um período entre filmagens que durou 1 ano. Então, uma parte do filme foi filmada numa determinada época e eu levei 1 ano para filmar o resto do filme, para terminá-lo. Terminá-lo efetivamente, né? Terminá-lo de filmar. Então, esse é o contexto de produção, né? Que eu vivi aqui. Eu conto...
falo de brincadeira, mas conto nos dedos o dinheiro que eu usei para fazer o filme. Um filme feito praticamente de graça, né? Com o esforço de cada um. A maioria da equipe era universitária, né? E se empenharam em realizar o filme da forma como ele foi realizado, mas o filme também se adaptou às circunstâncias para poder ser feito, né? E esse filme está inserido, a meu ver, num contexto político aqui da Guanabara, político-cultural da Guanabara, que diz respeito às Olimpíadas, que diz respeito à época dos despejos por conta dessas circunstâncias, que diz respeito às tentativas de retomada e despejo do grupo da Aldeia Maracanã, né, da resistência da Aldeia Maracanã aqui no Rio de Janeiro, que é uma aldeia em contexto urbano e em contexto de retomada, porque é um prédio muito antigo, literalmente caindo aos pedaços, que foi doado, se eu não me engano, a informação pode estar incorreta, mas foi doado. Na verdade, o Darcy Ribeiro que conseguiu esse prédio e transformou ele em território indígena, digamos assim, né? E era o antigo Museu do Índio. Esse foi o movimento Darcy Ribeiro no final dos anos 80. Depois o Museu do Índio no Rio de Janeiro passou para Botafogo e esse prédio foi sendo abandonado. Então, esse grupo multiétnico aqui do Rio de Janeiro resolveu fazer um processo de retomada daquele território desde 2006, mais ou menos, ou seja, desde o começo dos anos 2000, né? E vem sofrendo uma série de violações, né, dos seus direitos legítimos numa série de frentes, ou seja, em frentes jurídicas, em frentes culturais, frentes políticas, né? Recentemente a gente tem a perpetuação do importúnio que é o deputado estadual Rodrigo Amorim indo à Aldeia Maracanã sistematicamente ameaçá-los, seja de que forma for, né? Ameaçá-los com a sua presença, né? Mas em outras épocas foi o Cabral, foi a Odebrecht, né? Enfim, eles estão há muito tempo nessa. E a Aldeia Maracanã faz parte da estrutura narrativa do filme, né? A Aldeia Maracanã, os presentes da Aldeia Maracanã e alguns personagens característicos também da aldeia, como o Ash, fazem parte do filme e demarcam um contexto atual das relações que se estabelece, da correlação de forças que se estabelece entre a resistência indígena urbana e o modo como pensam os grandes políticos e as grandes corporações, né? É isso. Esse é o Mali Sem Terra. Foi assim que surgiu, foi nesse contexto que surgiu o Mali Sem Terra. É isso que as pessoas vão ver hoje, já nessa rodada de abertura dessa mostra do Oitava Maravilha aí. Portanto, o João já deu esse vou dizer spoiler, mas já deu já mostrou essa visão macro do filme aí, e você vai olhar com muita calma, com muito cuidado, cada detalhe que o João falou aqui. Se você está nos ouvindo e vai ver o filme depois, vai com certeza absoluta captar todas essas mensagens, captar tudo que o João quis traduzir e repassar nessa produção que vai estar brindando, né, brindando o início dessa mostra, né, Chico? Acredito que de um grande impacto, né, meu irmão? Exato. O que eu queria só ressaltar nessa fala do João, né, essa questão de uma visão, um cruzamento de um pensamento político, de uma ancestralidade, de uma resistência dos nossos parentes, né, os nossos habitantes, né? Um pouco ele citou aqui o Darcy Ribeiro, né, que transformou um prédio num território indígena e que depois teve uma deteriorização administrativa, um abandono das políticas, né? E a função aí, eu diria, social, para além de estética, né? Que o João depois pode, com mais calma também, falar um pouco da própria abordagem estética, do trabalho dele, né? Além dessa questão mesmo política, do significado que estrutura a narrativa, né? De Mali Sem Terra, né? Então, eu acho que o que eu quero destacar é
que realizadores como o João, e existe no Brasil alguns, que têm esse compromisso, né, com a sua sociedade, com a sua ancestralidade, compromisso de que a arte, ela sublima, a arte, ela nos liberta, ela torna, de fato, a vida, entre aspas, mais agradável, mas ela tem, sim, essa função de nos tornar cidadãos conscientes das nossas realidades, não é? Refletir sobre a nossa existência. E eu acho que esse projeto do João, esse projeto audiovisual que conquistou o Prêmio FICA em 2018, ele é bem expressivo disso. Então, o FICA ele tem esse recorte social, genericamente. Então, além do filme do João, né, que é O Male Sem Terra, que vai passar aí por volta das... Eu vou te dizer exatamente o horário aqui que eu estou vendo aqui, a programação com horário de filme. O filme do João, ele passa hoje por volta das... Depois de 19h30, 19h45, para ser mais exato, é a hora que vai passar o filme do João. Tá? E antes do filme do João, o filme do João foi o melhor longa-metragem, né, do FICA, né, sendo o primeiro longa-metragem que ele fez, não é? Por assim dizer, em sistema acadêmico, com o despojamento e a entrega dos seus parceiros de equipe, né, que colaboraram voluntariamente para que esse filme fosse realizado. Além do filme do João, nós vamos passar o Nódoas, que é um filme de Goiás, do Ângelo Lima, foi o grande prêmio FICA de Direitos Humanos de 2016, é um filme de 15 minutos. Nós vamos exibir o Deuteronômio 22, do Érico Luz, é um filme de São Paulo, que dura 5 minutos, foi o melhor curta-metragem também de 2018. Nós vamos exibir o Mestres Praianos do Carimbó de Maiandeua, que é um filme paraense, né, do Arthur Arias Dutra, certo? Que foi o grande prêmio FICA de 2016. Além, claro, do filme do João, que é o melhor longa-metragem de 2018. Então, esse é o panorama de hoje dessa mostra, não é? Sendo que cada dia nós teremos mais 4 filmes por dia, são 12 filmes, e nós temos nessa mostra 4 filmes paraenses, que o recorte do FICA é o recorte também, né, de afirmar o cinema produzido aqui no estado do Pará, no estado do Pará, e não só, né, na Amazônia e o cinema brasileiro, mas a gente tem essa costela, esse recorte cinema paraense, cinema de natureza social que roda amanhã, e roda depois da manhã, e depois vem a homenagem. Então, a mostra hoje são esses 4 filmes, e a gente tem debate, diálogo sobre o cinema nacional com a apresentação do Matheus Moura, que ele apresenta a mostra diariamente, né? E a vinda do João ao programa do Beto é para a gente falar um pouco sobre o filme do João, sobre o cinema nacional, o cinema na região amazônica. Que maravilha. Tem mais uma informação aqui, né, que a nossa querida Luciana Medeiros passa para a gente, que a primeira sessão da 8ª Maravilha será às 16 horas, depois às 17, 18 e 19 horas, né? Tá aí para fechar, né? Obrigado, Luciano. É o dia 31 no canal do YouTube do FICA. É isso mesmo, hein? Que bacana. Assim, olha só, um abraço aí o nosso querido o Valfir Ribeiro Caeté. Alô, Valfir, aquele abraço para você, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado aí por acompanhar a gente, por acompanhar o nosso trabalho aqui pelo Projeto Aluno Repórter, o Michel Nóbrega também. Valeu, Michel. Aquele abraço para você que está acompanhando a gente aí pelas redes. Camaradas da Resistência, Michel Nóbrega tem um trabalho excelente com crianças, adolescentes, defesa da juventude, de Bragança, da educação, assim como o Valfir também, que é um cozinheiro de raiz, né? De raiz, trabalha com a farinha, com a mandioca, faz macarrão de pupunha, esse é o cara. Bacana, que legal. Agora, João, você falou aí do tempo, né? Você falou uma questão tempo, né? Da realização desse filme. E hoje, João, a gente está vivendo aí uma coisa muito difícil de a gente traduzir, só sei que vem como forma de prejuízo, sim, para todos nós. A cultura sendo atacada, né, as produções prejudicadas, os artistas também prejudicados. Aí você vê essa tua produção lá de 2018, né, levou esse tempo, você teve a colaboração também, né, de muita gente. Enfim, e agora, João? E agora, João Arthur? As produções, fala esse momento que a gente está vivendo agora, paralelo às produções que acredito que estão acontecendo, porém com todo esse prejuízo que a pandemia nos impôs. Fala pra gente. Tá, antes de tudo, eu queria retomar um assunto que o Francisco estava falando sobre o filme,
Bem rapidinho. Tudo bem, sem problema, Mas vamos lá. eu gostaria de pontuar isso, porque eu acho super importante. É uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Eu tenho uma visão do que aconteceu, eu tenho uma interpretação do que aconteceu nos protestos entre 2011, mais ou menos, e 2014, nos grandes protestos de massa de rua aqui no Rio de Janeiro, uma visão de que os integrantes da resistência da Aldeia Maracanã foram, assim como os garis, num determinado período, personagens determinantes para os rumos dos protestos naquela época. Os indígenas da Aldeia Maracanã eram sempre linha de frente. Sempre linha de frente. Estavam em todos. Então houve também da parte de muitas das pessoas, das diversas áreas, mediativistas, ativistas, pessoas ligadas a partidos, pessoas ligadas a projetos sociais, projetos culturais. Houve uma cooperação, em certo sentido, entre essas pessoas e os integrantes da Aldeia Maracanã. Então, eu acho que o processo pelo qual passou e pelo qual ainda passa a Aldeia Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, não pode ser dissociado de uma historiografia que se faça, ou de uma filmografia que se faça, sobre esse período, sobre esses acontecimentos. É isso que eu queria dizer. Agora, quanto a agora, além dos absurdos que a gente está vendo, objetivamente falando, eu, sinceramente, eu falo isso do meu ponto de vista, do ponto de vista de um artista de cinema independente, completamente independente até então, eu não sinto assim, uma grande mudança. Eu estou falando objetivamente, né? Ou seja, o tempo que eu estou levando para produzir outro filme, eu não sei se eu deixaria de levar caso não tivéssemos Bolsonaro na presidência, caso não tivéssemos, desde o governo Temer, mais ou menos, um desmonte na pasta da cultura, caso não tivéssemos uma pandemia, entendeu? Por quê? Porque eu acho que nós, cineastas independentes, a gente passa mais tempo delirando, mirabolando, imaginando, organizando, pensando e meditando sobre os projetos que a gente precisa fazer do que efetivamente realizando eles, mesmo que levem anos para serem realizados, né? Estou falando do tempo, esse tempo objetivo que a gente sente no próprio corpo, né? Então, de certa forma, eu concordo sim com a tese de que o desmonte no setor da cultura, agravado pela pandemia, prejudicou muita gente. Só que do ponto de vista do cinema brasileiro independente, eu acredito que tenha prejudicado mais a pequena burguesia e a burguesia que detinha uma concentração maior do fluxo desse financiamento do que a grande quantidade de artistas independentes no cinema que a gente tem por aí, né? Esses, desde antes, já enfrentavam dificuldades semelhantes. Dificuldades essas que, no nosso contexto, só foram agravadas. E isso é seríssimo, óbvio, isso é seríssimo. Porém, eu não tinha perdido as esperanças, eu não cheguei a perder as esperanças quando tudo isso aconteceu, porque as esperanças já estavam perdidas. Para começo de conversa, as minhas esperanças de que a gente conseguiria, a nível nacional, organizar o setor cultural e o setor da educação, de modo que houvesse uma interlocução regional potente o suficiente para nos tornarmos um setor independente das commodities brasileiras, não aconteceu, né? Ou seja, desmontaram a Petrobras, estão desmontando a Petrobras, o nosso financiamento caiu, quer dizer, o nosso financiamento vinha das commodities do petróleo, né? Inclusive, essa imagem que está aí atrás de você, que é um frame do Mar e Sem Terra, eu acho que também sinaliza um pouco isso. A câmera que está indo na mesma direção do indígena, que atira flecha contra a plataforma de petróleo, é o cinema que se vira contra o seu principal financiador, né? Que foi o principal financiador ao longo de muitos anos. E é uma outra maneira da gente ver
ao menos eu acredito que esteja propondo uma outra maneira da gente ver a autonomia econômica e política da produção cinematográfica a nível nacional e a nível regional, dessa política macroeconômica da nação brasileira. Ou seja, a gente precisa entender que a indústria do cinema, se quisermos pensar assim, né, que a indústria do cinema ela é tão lucrativa, tão competitiva e tão importante para a soberania nacional quanto qualquer indústria que esteja ligada a commodities, né? E tem um nível de complexidade industrial, de complexidade cognitiva, né? Trabalha com psicologia, com linguagem, que ainda está para ser muito estudada a nível científico. Então, o investimento numa indústria cinematográfica nacional deveria priorizar esse ponto de vista, a meu ver. Agora, a situação que a gente tem hoje é a pior possível, né? Porque a gente voltou ao nível mais básico do imperialismo audiovisual em cima de um país gigantesco. Quer dizer, nós temos aqui uma capacidade de produzir público para o audiovisual infinita, porque ainda não chegamos em todos os recantos do país com uma tecnologia de streaming, por exemplo, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, ou até mesmo em Belém, talvez tenha, né? Talvez seja um grande único polo onde primeiro o 5G, por exemplo, vai chegar. Então, temos um público em potencial para explorar que, na verdade, o vernáculo é muito engraçado, né? Porque temos um público em potencial, temos quem, né? Porque se é para explorar, não somos nós, né? Então, peraí, deixa eu consertar a minha frase. Não temos um público em potencial para explorar. Nós somos o público em potencial e estamos sendo explorados, né, pela canalha gringa que toma de assalto o Conselho de Cinema, por exemplo, com o aceite, né, da nossa nova grande burguesia do cinema, né, que nada de braçada como sendo a única na competição pelo mercado interno, né, nas suas mais diferentes frentes, Globo Filmes, Gulani, seja lá o que for, né? Mas é isso que nós temos, esse é o cenário que nós temos. Das grandes indústrias que compõem a sociedade humana atual, o cinema no Brasil, para mim, é o que tem o caráter de mais absurda exploração sem nexo e esdrúxula possível. O sistema no qual a gente trabalha hoje aqui, ele se assemelha ao sistema de extração de cana-de-açúcar, entendeu? Então, assim, a gente está... É como se a gente estivesse em termos de política pública, em termos de política econômica, né? Em termos políticos e econômicos, a gente está fazendo cinema como quem está na idade da roca, né? Do moinho de vento, né? Numa sociedade extrativista, o que é pior ainda. Então, assim, os filmes que a gente vende para o estrangeiro, os filmes que recebem prêmios no estrangeiro, etc., eles são, na verdade, nada mais são do que a cotação do preço do petróleo, entendeu? E as premiações vão de acordo com a cotação do preço do petróleo, entendeu? Então, assim, é um negócio absurdo. E o mais engraçado é que, nos idos de 81, o Glauber, nosso líder na época no estrangeiro, foi o primeiro diante do Festival de Veneza, declarar a guerra da cultura, né? Então ele rompeu com todo mundo e falou, bom, não converso mais com vocês, porque vocês não têm mais nada para me ensinar, entendeu? E foi isso que ele fez, e a gente deveria ter, né, entendido isso como legado que ele deixa, né? Pelo contrário, a gente quer estar na vitrine,
A gente quer estar na vitrine do mundo. Nós não somos a vitrine do mundo. Nesse momento, nós somos a latrina do mundo. Né? E isso é seríssimo, porque se nós somos a latrina do mundo, a nossa vitrine é o quê? Eis a questão, né, João? Que tipo de cinema? Que forma cinematográfica estamos apresentando como vitrine? Nós não temos vitrine. Nós não temos moda. Como diz um amigo meu, compositor, o pop enjoa. Bom, acho que eu falei muito, né? Grande João Arthur, nossa homenagem a você, nossa homenagem à tua produção. Acredito que pode vir pandemia, pode vir o desmonte, pode vir tudo, mas projetos como o FICA, projeto de guerrilha, projetos independentes, sempre buscarão e farão o diferencial, porque eles buscam o que os agraciados já têm na mão, né? Buscam saída para as dificuldades. E quando a dificuldade maior chega, o independente, o cinema de guerrilha é que sai na frente, porque eles já conhecem, como você colocou, conhecem esse fundão aí, né? Conhecem o que acontece de ruim por aí e sabem se virar, e sabem produzir, e sabem encontrar caminhos para as suas realizações. Confere, meu amigo carpinteiro de poesia. Você está com um olhar reflexivo aí, liga teu microfone, porque a reflexão foi profunda, meu amigo. Assistir aqui ouvir, não é uma aula, assistir e ouvir, né? Eu também estou me vendo e me ouvindo, e ouvindo ao Arthur e ao Beto, assim como o público que está conectado aí na Educadora, você que está aí em Bacuriteua, não é? No Acarajó, você que está aí no Taíra, na comunidade do América, na aldeia, e não só, né? Quem está em Tracuateua, quem está em Augusto Corrêa, também conectado nas ondas da Educadora, que está nos ouvindo aqui o professor João Arthur, realizador, praticamente dando uma aula sobre história do cinema e a relação com a economia e como esse componente econômico é determinante para influenciar valores, inclusive estéticos, da própria arte cinematográfica, contra a qual, em certo sentido, o João se insurge, não como uma meta de ser contra alguma coisa, porque ninguém faz o seu trabalho contra alguma coisa. A gente faz o seu trabalho na escola, no trilho que a gente faz, o trilho que o João encadeia. A favor de um determinado cinema, né? Exatamente, exatamente. Obrigado, João. E o trilho que o João encadeia lá, né, trilha, né, os vagões deles, é a favor desse cinema independente, um cinema com compromisso social, um cinema que narre ou reconte a história dos explorados, dos dominados, inclusive culturalmente, né? Culturalmente, que as dominações são essencialmente culturais, né? Assim, né? Além de políticas, ideológicas, mas culturais. E pela cultura também há uma perspectiva e uma possibilidade real de transformação, né? De reinserção social da juventude, de aprendizado, de potenciar, por assim dizer, uma descarga do fardo que é a própria existência, a opressão capitalista, não é? E a cultura, nesse sentido, assim como ela nos aliena, ela também nos liberta e nos transforma para que a gente possa ter uma posição contrária a essa realidade, desde que a gente se aproprie e se empodere também dessa realidade. No caso específico, nós, os cidadãos amazônicos, nós, os paraenses, nós, os caeteuaras, que fazemos cinema, né, nessas regiões de fronteira, nós sabemos as nossas dificuldades operacionais, tecnológicas, que nós lidamos por uma ausência de política, por uma ausência de estrutura, por uma ausência de investimento, que é determinado, né? Esses cortes econômicos nas políticas culturais. Mas nós que vemos na Amazônia também, a gente vem pautando, né, uma agenda que é também estética e é política nesse sentido, que são as tecnologias do possível, né, que é uma expressão cunhada pelo falecido Arthur Leandro, afro-religioso, Tata Kinamboji, grande militante das causas negras, trans, das causas afro-religiosas e das causas cinematográficas. O Arthur cunhou esse termo, a tecnologia do possível, em que nos coloca de posse da nossa realidade gritada, como dizia o Glauber, nós que fazemos esses filmes com exposição sobre esportes estourados, nós que fazemos esses filmes esculhambados, com dificuldades de áudio operacionais, ou seja, nós da região que fazemos um cinema, às vezes, contra essa maré
da ausência de equipamento tecnológico, né, que a gente considera também as poéticas da gambiarra, as estéticas de guerrilha que se atravessam, né, no uso dessa tecnologia do possível, passar um fio por uma grande gambiarra para poder levar um cinema para uma comunidade onde às vezes nem tem luz, para poder levar bateria, não é? Ou seja, fazer um tipo de ação onde faltam as mais básicas estruturas tecnológicas, às vezes em comunidade onde o que a comunidade mais precisa é a farinha, pão e peixe para comer, porque nem comida tem. Né? Como diz o meu professor Hilton, que é antropólogo e trabalha com educação e saúde nas comunidades quilombolas, que ele fala, às vezes a gente viaja para uma comunidade para falar sobre educação e saúde, e a comunidade quer 1 quilo de arroz, que é o que está faltando ali naquele lugar. E só amanhã, depois de um diálogo, é que ele vai poder introduzir o trabalho da educação e saúde, porque a comunidade precisa se alimentar. Então, nós também trabalhamos nessa zona de fronteira, dessas comunidades excluídas, em condição de vulnerabilidade, com jovens, com mulheres. Então, levar esse cinema, e mais do que levar, porque não é levar o cinema, é pensar um cinema que pode ser realizado por essas comunidades. Então, tem essa pegada, que é uma pegada cineclubista, de ao levar um cinema do João Arthur, que é um cinema de responsa, é um cinema rigoroso esteticamente, mas que está numa fronteira política e social. E esse cinema, por isso mesmo, onde ele vai ter espaço para ser exibido, vão ser em pequenas salas ou em circuitos intelectuais ou de movimentos sociais, que são importantes, essa voz, essa fala, essa denúncia dessa comunidade ecoar, que as comunidades indígenas de Niterói têm a mesma demanda cultural de responsabilidade crítica por políticas culturais das comunidades indígenas, sei lá, de Pernambuco, do Pará, e a mesma coisa das comunidades quilombolas. Então, vai fazer esse recorte com essas comunidades, com as mulheres, com o trans, com as comunidades indígenas, periféricas, para essa cinematografia encontrar eco e a gente falar entre a gente, e mais do que falar, a gente também se educar, se inspirar a fazer novos filmes como esse, que vão estar fazendo aí, por exemplo, na oficina da comunidade do América, que é daí de Bragança, a comunidade quilombola, que tem uma demanda política específica por educação, por saúde, por representatividade, e que essas demandas vão entrar no documentário, nos filmes que eles estão realizando. Então, maravilha. Essa é a história do FICA, e daí um filme do João Arthur, do festival, e, para concluir, uma pessoa como o João Arthur, que é um cara novo, é um jovem, é um pesquisador, e está construindo uma fronteira, aí eu diria, cinema novista, contemporânea, por assim dizer, né, inspirada nesses valores que são preconizados do cinema, que ainda há pouco, numa conversa em off, ele estava citando aqui para nós o Humberto Mauro, que é uma referência do cinema documental matricial, inclusive do cinema novo, e, além da pegada da fala econômica, as razões de enfrentamento do capitalismo e da globalização. Perfeito. Aí o Chico, né, veio falando aí da alma do FICA, né, e também esse recorte aí na produção do João Arthur, que vai rolar hoje à noite, nessa mostra Oitava Maravilha, que o FICA, Festival Internacional de Cinema do Caeté, apresenta para você. São 3h15 em Bragança do Pará, 3h15. Pessoal, infelizmente, o nosso tempinho já esgotou um pouquinho, a gente vai seguir com a programação pela 106,7, mas, João, te agradeço imensamente, Francisco, agradeço a presença de vocês. Tá? Parabéns. Parabéns, João. Parabéns, meu irmão, por todo o teu trabalho. Tá? Conte conosco aqui no Norte, conte conosco, né, nessa pegada do cinema e na divulgação e no tudo que a gente puder te ajudar nessa caminhada. Segura nas nossas mãos, agora, por enquanto, virtualmente, mas em breve, ao vivo, aqui em Bragança, para a gente comer, deitar numa rede lá na Juruteua e contemplar aí outros futuros para o cinema e para a nossa vida e para a humanidade. Por que não, hein, João? Com certeza, iremos sim. Agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar. E eu convido todo mundo aí a assistir o filme mais tarde, 7h. Sou grato por todos os olhares. E em breve nós estamos juntos para fazer melhor do que isso aqui. Isso aqui foi uma conversinha mansa. Sim, o espaço vai estar aqui, olha, pelos meios que nós
temos aqui em Bragança, ao nosso favor, em favor do projeto Aluno Repórter, pela Fundação Educadora de Comunicação, pelo próprio projeto FICA, e você será sempre, sempre bem-vindo. A casa, os microfones estarão sempre abertos e as câmeras, as claquetes liberadas para você, João. Salve, salve. Saudações a todos. Obrigado, Francisco Veio, carpinteiro de poesia. Obrigado, Bragança. Obrigado a todos os bragantinos, principalmente as mulheres que são lutadoras, chefes de família, batalhadoras, trabalhadores que nesse momento estão enfrentando situações difíceis em função da Covid. Quero aqui externar a minha solidariedade a todas as famílias, né, que estão sentindo esse momento, essa barra pesada, que está difícil para todos nós, economicamente, pessoalmente, emocionalmente, meus sentimentos, minha generosidade, minha solidariedade, sempre acendo as minhas velas para os meus santos, para pedir paz, né? Paz para a humanidade, harmonia, e nesse momento a gente precisa ter tranquilidade, mas o nosso festival está rodando com muita garra, com muita vontade. Hoje começamos a mostra, Oitava Maravilha, né? Inclusive com o filme do João, que veio aqui colaborar com a gente. Esperamos ter o João, se Deus quiser, até dezembro conosco, né? Em outras missões, junto com o festival. Obrigado, João, pela tua participação. Obrigado, Alberto Amorim, por esse espaço generoso, né? Que abre pela Rádio Educadora e que faz com que o FICA reverbere nas ondas do rádio. A gente sabe que é uma rádio que tem maior audiência aí nessa área de Bragança, da região. Obrigado, Beto, de coração, pelo teu carinho, pelo teu espaço. Obrigado a todos os bragantinos. É a Bacana, a grande cozinheira, a Marivana, a Valcia, a professora Lene, e a todo de Ajuruteu, de Bragança. Um grande abraço e muito obrigado, Beto Amorim. Obrigado, João, mais uma vez. Maravilha, tá aí, conversamos. Salve, gente. Força na luta aí. Opa, beleza, João. Abração, irmão. Abraços do norte para você. Tudo de bom. Te cuida aí. Em breve a gente se vê por aqui. Aí então, João Arthur, carpinteiro de poesia, ao vivaços com a gente aqui na programação ao vivo, também pela página do projeto Aluno Repórter, Imprensa na Escola, pela 106,7 Educadora FM, a sintonia da paz. Programa Tô na Rede. A apresentação Beto Amorim.